Eu começava por me apresentar. Meu nome é Cristiana Fonseca, eu trabalho na Liga Portuguesa contra o Cancro no Núcleo Regional do Norte, portanto, no sediado no Porto, e é com muito prazer que vos recebo aqui nesta nossa sala virtual. Tenho aqui ao meu lado, pelo menos na minha janelinha, é ao meu lado, a colega do Núcleo Regional do Centro. Cidália, quer se apresentar, por favor? Sim, muito obrigada, Cristiana. Muito boa tarde a todos. Eu sou a Cidália Gonçalves do Núcleo Centro, como dizia a Cristiana. Nós temos a nossa sede em Coimbra e estou felicíssima de ver tantas janelinhas e tantas senhoras professoras e professores aqui connosco e que aceitaram o nosso desafio. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Olá, boa tarde. E é precisamente isso um bocadinho que a Cidália diz. Esta é a primeira vez que nós fazemos uma experiência nacional, juntando todos os colegas que foram convidados a participarem neste projeto do Sr. Escaldão. Penso que a esta altura já todos terão percebido que se trata de uma iniciativa que vamos, nós, Liga Portuguesa contra o Cancro, desenvolver no próximo ano letivo. E o que nós desejamos e esperamos é que vocês nos ajudem a perceber se os materiais que foram, entretanto, concebidos estão, no fundo, não é com a qualidade, que isso nós sabemos que tem, queremos acreditar que sim, mas se as estratégias, a linguagem, as ideias vos agradam a todos vocês que trabalham no terreno. Portanto, a ideia é um bocadinho essa, e daí temos convidado colegas de todos os núcleos, desde o norte ao sul, passando pelo centro e indo até aos Açores e à Madeira, e é precisamente nessa linha de pensamento que estamos aqui neste momento, 39 colegas, e penso que ainda haverá mais alguns para entrar. Desculpa, entrei aqui uns minutinhos mais tarde, mas não queria deixar de vir. Bem-vindos. Fez muito bem, Catarina. A ideia é mesmo essa, era nós, pelo menos dos núcleos, nos apresentarmos para os colegas nos conhecerem, não é? Uma vez que fomos convidados por diferentes pessoas. Exatamente, eu sou a Catarina Sobrinho e pertenço aqui à Prevenção Primária do Núcleo Regional do Sul e pronto, acho que devem também estar aqui alguns professores que eu contactei, ou pelo menos colegas dos professores que eu contactei, e por isso sejam bem-vindos e espero que seja muito útil para vocês toda esta formação que vos preparamos. Também temos aqui, obrigada Catarina, também temos aqui a Patrícia do Núcleo Regional dos Açores. Olá, Patrícia. Olá, boa tarde a todos. Hoje, o nosso programa, vamos tentar fazê-lo o mais curto possível, sendo que também é importante passar-vos aqui algumas informações. Vamos começar por uma breve apresentação da Liga Portuguesa contra o Cancro, para aqueles de vós que, porventura, não estejam tão habituados a trabalhar connosco, também para nos conhecerem e saberem, no fundo, onde é que nós nos situamos e qual é o nosso contexto aqui enquanto prevenção primária. Passaremos depois a uma segunda parte de contextualização teórica sobre o projeto, e estamos a falar da prevenção do cancro de pele ou da promoção de hábitos de exposição solar saudável, como nós gostamos de falar quando falamos em prevenção primária e educação para a saúde. Já temos connosco o Dr. Fernando Ribas, que é médico dermatologista e que trabalha no Núcleo Regional do Norte, portanto, e que irá depois também abordar esta temática connosco. E, por último, iremos apresentar-vos então os materiais do projeto, aqueles que vos iremos pedir para que utilizem, testem com os vossos alunos até ao final do ano letivo. Portanto, sem mais delongas, iria passar a palavra à Cidália agora, novamente, para então podermos falar um bocadinho sobre a Liga. Certo, muito bem, obrigada, Cristiana. Então, como estava a Cristiana a explicar, antes de passarmos àquilo que é o cerne, o que é o foco principal da sessão de hoje, nós gostaríamos de começar por fazer um breve, na verdade, e prometo, será mesmo um muito breve enquadramento ao trabalho da Liga Portuguesa contra o Cancro. E falar da Liga Portuguesa contra o Cancro também é falar do impacto do cancro. Nós sabemos que o cancro tem tido um aumento constante e considerável na sua prevalência e na sua incidência. Atualmente é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Em Portugal é a segunda causa de morte e as estimativas, podem ver já nesta tabela, as estimativas a nível mundial apresentam uma tendência crescente. Gostava de vos trazer melhores notícias, não é, neste início, mas de facto é esta a tendência que nós
é isto que as estimativas indicam. Agora, para o caso português, podem ver também esta tendência crescente. E é com isto, é com esta realidade que atua a Liga Portuguesa contra o Cancro, todos os dias e há 82 anos. Então, quem somos nós? A Liga Portuguesa contra o Cancro é uma associação cultural e de serviço social, fundada em 1941, sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública. A ação da Liga é desenvolvida a nível nacional e, portanto, a Liga tem a nível nacional os seus órgãos sociais nacionais, mas também é operacionalizada, a ação da Liga é também operacionalizada através dos núcleos regionais, que são 5, estão presentes no continente Norte, Centro e Sul e depois nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Os núcleos regionais têm também os seus órgãos sociais regionais e têm a sua autonomia, atuam em zonas geográficas específicas e, obviamente, numa perspectiva de proximidade à comunidade. Agora já estão a ver aqui que temos então a situação de termos de facto projetos que são nacionais, como será aqui as minhas aventuras contra o Sr. Escaldão, mas depois temos as especificidades que são regionais e, portanto, também não as estranha, é também a nossa tentativa de localmente darmos a melhor resposta à nossa situação específica. De um modo geral, nós costumamos organizar em 4 grandes áreas aquilo que é a atuação da Liga Portuguesa contra o Cancro, e eu vou referi-las. O apoio ao doente e à família, provavelmente é das áreas que é mais conhecida e mais reconhecida pela população em geral. A prevenção primária, que é aquela área na qual se integra o projeto que hoje estamos aqui a apresentar. A prevenção secundária, portanto, estamos aqui a falar do rastreio, muito em especial, não podia deixar de ser do rastreio de cancro de mama. E, por último, a área da formação e da investigação, e provavelmente alguns dos senhores professores e das senhoras professoras que estão aqui presentes já frequentaram alguma formação organizada pela Liga, neste caso provavelmente pelo seu núcleo regional, como dizia a Cristiana há pouco, esta é a primeira vez que estamos a fazer uma formação deste âmbito nacional. São 4 áreas de trabalho que são muito distintas, mas elas são complementares, não é? Na verdade, elas atuam como um todo. Eu gostava só então de salientar esta questão da prevenção primária e o que é a prevenção primária. Nós sabemos, e isto está bem estabelecido, que há uma percentagem elevada de cancros que pode efetivamente ser prevenida. E é sobre esse ponto que a prevenção primária vai atuar. Reparem, muitas vezes os médicos não conseguem explicar porque é que uma pessoa desenvolve cancro e outra não. No entanto, a investigação demonstra que determinados fatores de risco aumentam a probabilidade de uma pessoa de vir a ter cancro. A prevenção primária visa então evitar a exposição a esses fatores de risco. Parem, uma questão muito importante, nós nunca estamos a dizer que podemos evitar vir a ter cancro. O que nós estamos a dizer, ou o que nós estamos a falar é de reduzir a probabilidade de vir a ter cancro, reduzir a nossa exposição aos fatores de risco. Quais são os principais fatores que nós trabalhamos no âmbito do cancro? E os senhores professores, as senhoras professoras conhecem-nos bem. A alimentação saudável, é nosso trabalho e tem sido uma das nossas áreas preferenciais, até quando nós trabalhamos na área ou com alunos do primeiro ciclo, a promoção da alimentação saudável, a promoção da atividade física, as questões ligadas ao tabagismo e, portanto, aos riscos associados ao tabagismo, as questões associadas ao consumo de álcool, está hoje bem estabelecido a relação entre o consumo de álcool, o consumo de bebidas alcoólicas e determinados tipos de cancro, a exposição solar segura, não é, que é o tema estrela do dia, as questões relacionadas com os ambientes, não é, a poluição ambiental e depois naturalmente também temos feito algum trabalho e é uma questão também bastante importante na promoção da adesão a programas de vacinação, vamos falar por exemplo da vacina contra a infecção do HPV, por exemplo.
De um modo geral, se pudéssemos reduzir ou pudéssemos apresentar o trabalho que temos feito na prevenção primária, especificamente para esta área do primeiro ciclo, nós destacaríamos duas áreas de trabalho. Por um lado, a área da alimentação, naturalmente, muitos, espero de certeza que sim, sei bem que sim, conhecem o nosso muito querido projeto Os Super Saudáveis, portanto tem sido uma das nossas apostas nos últimos anos, tem sido também uma das nossas apostas nos últimos anos para o primeiro ciclo, as questões relacionadas com a promoção de uma exposição solar segura. Muitos conhecerão os nossos heróis do sol saudável, agora também o nosso Senhor Escaldão e as minhas aventuras contra o Senhor Escaldão. Eu prometi que ia ser rápido, espero que tenha sido suficiente para ficarem com uma ideia mais concreta do trabalho da Liga, e passo à Cristiana. Obrigada, Cidália. Eu acho que, de facto, acaba por ser uma contextualização. Acreditamos que muitos de vós que estão aqui nesta sala também já são colegas, professores, que de uma maneira ou de outra já contactam com os núcleos, mas não queríamos de todo deixar de fazer este ponto de situação, na realidade, dar-vos a entender e a conhecer esta nossa realidade. É verdade que, porventura, também para nós é um pouco complicado, porque sabemos que estamos a falar com colegas de todo o país, e independentemente daquilo que a Cidália diz, e falamos de uma perspectiva nacional, a verdade também é que depois cada núcleo terá algumas especificidades e, portanto, naturalmente, cada um de vós que trabalha com diferentes técnicos e diferentes núcleos reconhecerá também outros projetos, outras abordagens, porque isso também é a Liga Portuguesa contra o Cancro. Nós somos uma liga nacional dividida em 5 núcleos e precisamente para podermos chegar mais perto das localidades, das próprias necessidades, do que também nos é solicitado. Portanto, aqui na realidade é juntar todas estas riquezas que nós vamos tendo numa dimensão mais local, num projeto que se pretende verdadeiramente nacional. Como vos dizia há pouquinho, esta segunda parte, após esta primeira introdução, iríamos poder perceber um bocadinho melhor estas questões relacionadas com o sol e com a promoção de hábitos de expressão solar saudável, e para isso ninguém melhor do que o Dr. Fernando Ribas, alguém que já trabalha connosco, eu dizia-vos há pouco, médico dermatologista, durante muitos anos foi diretor de serviço de dermatologia do IPO do Porto, entretanto ingressou também na direção do Núcleo Regional do Norte e é responsável neste momento da consulta de diagnóstico precoce de cancro de pele que temos a funcionar no Porto e, portanto, na sede do Núcleo Regional do Norte. Para além disso, é alguém extremamente habituado a trabalhar estas questões com a comunidade, grande defensor da educação desde os mais pequeninos e, portanto, acredito que será um gosto para todos nós ouvir o Dr. Fernando Ribas e poder com ele também aprender um pouco mais sobre o sol. Dr. Ribas, muito obrigada por ter aceito também este nosso convite e será um gosto então ouvi-lo a partir de agora. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, obrigado a doutora Cristiana. Gostei muito daquela intervenção da colega que falou sobre o papel da Liga, que a Liga tem de importante a nível nacional. E íamos então falar um bocadinho sobre o sol. Sobre o sol, as implicações que o sol tem sobre a pele. E aí temos que saber muito bem o que é o sol e o que é a pele. O sol, no fundo, não é mais do que uma estrela de hidrogênio, é uma central atómica, é uma central termonuclear, é uma fonte de radiações, e é por causa do Sol que existe a Terra. Nós temos a radiação certa, como planeta que rodamos em volta do Sol, nós temos também essa possibilidade de captar essa energia. E é por causa da energia do Sol que nós existimos e que existe vida neste planeta. Se por acaso tivermos radiações a menos ou radiações a mais, ou não teríamos vida, ou a vida seria destruída. O que acontece é que, de facto, a grande maioria das radiações que o Sol emite vai desde a radiação de alta energia, que são, por exemplo, as radiações cósmicas, os raios gama, os raios X, os ultravioletas C, por exemplo, que são moléculas, são fotões de altíssima energia, com comprimento de onda muito curto, e que, felizmente, são absorvidas na estratosfera, portanto não atingem a crosta terrestre. Na crosta terrestre o que é que nos vai atingir? Fundamentalmente é a radiação ultravioleta, fundamentalmente a B e a A, o C não consegue, nem a B toda ela consegue atingir a crosta terrestre, só uma pequena quantidade nos atinge,
E se a camada de ozono for pequena, naturalmente, mais radiação atingirá a crosta terrestre. Por isso a importância da camada de ozono. Mas depois temos radiações que são fundamentais também. É a radiação visível, por exemplo, que é a radiação que nos permite ver as coisas, ver os objetos, ver as cores, ver-nos uns aos outros. Depois temos as radiações também infravermelhos, que é o que dá a tonalidade, a cor, o calor, e é essa que é tão importante também para a manutenção da energia do nosso planeta. E depois temos outras radiações de rádio, que são estas que nós estamos aqui a falar, através da internet, radiações que nos permitem dos telemóveis, das televisões, dos iPads, dos computadores, etc. Essa radiação também é imprescindível, mas é uma radiação de baixa energia, muito baixa energia, e portanto não interfere com a nossa pele. Mas há uma radiação que de facto pode ser destrutiva para a pele, que é o caso dos ultravioleta B. Os ultravioleta B são altamente cancerígenos e, portanto, se a nossa pele estiver exposta ao sol muito tempo, nós recebemos grande quantidade dessa radiação. E nós temos que pensar que essa radiação, no fundo, são pequenas partículas de energia. Nós, quando estamos expostos ao sol, estamos a ser bombardeados por partículas de energia, estamos a ser bombardeados por partículas fotónicas. E, portanto, essas são muito importantes para captarmos, quer dizer, as plantas precisam dessa energia, o mundo funciona à custa dessa energia que o Sol nos envia, mas com contrapesos e medidas. De facto, o ultravioleta B é aquele que não tem muita energia, não penetra muito na pele, fica só na epiderme, na camada superficial da pele, mas é aquela que pode agredir, de facto, as células da pele. E ao agredir essas células da pele, particularmente as células da camada superficial da pele, pode originar queimaduras e lesões no núcleo das células, nos neutrões e nos protões, nas células propriamente ditas, e pode destruir o ADN. E ao destruir o ADN, pode acontecer duas coisas. Ou a energia é muito pequena e as células sofrem um bocado, mas não há lesões no ADN, mas se por acaso houver rupturas no ADN, o organismo, essas células, tentam recompor e normalizar esse ADN. Tentam, aquelas cadeias de ADN, que é a nossa estrutura base da célula celular, tentam voltar. Quando as células são lesionadas, o ADN é fraccionado e as células tentam recompor. E algumas células conseguem. Mas, se por acaso as células não conseguirem, podem morrer. Mas, por vezes, elas conseguem recompor, mas recompor de uma forma irregular, anormal. E se isso acontecer, então a célula continua a sobreviver, mas é uma célula anormal. E essa célula pode dar origem, de facto, depois, se não for destruída, se não morrer, pode, de facto, evoluir para um cancro de pele. Portanto, aqui está, no fundo, a gênese desta radiação. Já a radiação UVA, aliás, o B, o ultravioleta B, o B é de burning, de queimadura, é aquele que provoca, de facto, grande escaldão. O ultravioleta A não é tão agressivo, tem menos energia, mas é também um grande fator de envelhecimento da pele, porque penetra mais profundamente na pele e atinge a hipoderme, que são precisamente aqueles tecidos que mantêm a sustentabilidade da pele. Onde tem o colagênio, a elastina, os fibroblastos, os vasos sanguíneos, etc., que é aquela estrutura viva da pele. A epiderme não é uma estrutura muito ativa da pele, mas é uma estrutura fundamentalmente protetora. Portanto, é desta relação entre a radiação e a própria pele que se dá todo este conflito e o bom aproveitamento ou o mau aproveitamento que a pele tem em relação à exposição solar. Ora, muito bem, aqui em relação à exposição solar também é importante dizer que os ultravioleta B, e agora vem o problema das camadas de ozono, a camada de ozono às vezes tem tendência, e nós sabemos disso já está definido, que nos polos está a diminuir a camada de ozono e, portanto, as radiações mais nocivas são menos absorvidas na estratosfera. E não sendo menos absorvidas, naturalmente atingem mais a crosta terrestre e, portanto, mais agridem e mais lesionam todas as estruturas da Terra. Não é só o ser humano, como todos os animais e como todas as plantas. E, portanto, temos que jogar e é por isso é que nós temos que manter a camada de ozono dentro de uma estrutura, dentro de uma espessura aceitável para que essas radiações mais nocivas sejam filtradas. Se nós tivermos uma camada de ozono bem estruturada,
nós não teremos problemas com o nosso clima, teremos menos problemas com o nosso clima e, portanto, os desertos existirão menos, haverá mais vida no nosso planeta. E, portanto, isto é importante transmitir às crianças, esta noção de que a camada de ozono é preciso manter e que a nossa exposição solar também é importante, mas aqui também é outra coisa que nós temos que saber. É que o ser humano é, de facto, o único animal que usa a sua inteligência. É o único animal que se aproveita, que perdeu os pelos, que começou a roubar, passa a expressão, a pele dos outros animais. Nós andávamos nus, como todos os animais, nenhum animal anda vestido na Terra, como nós sabemos, exceto o ser humano. O ser humano, sim, o ser humano soube, e por isso é que ele se adapta aos vários climas, soube proteger a sua pele. Então foi aos ursos, foi às peles dos outros animais e fez, e hoje em dia já não é tanto assim, porque já consegue sinteticamente fabricar esses fatores de proteção. Mas com isto também, ao usar esses materiais, ao usar as peles dos outros animais, o ser humano também foi perdendo a sua proteção. E qual é a sua proteção? Fundamentalmente eram os pelos. Os pelos que são considerados no couro cabeludo como um fator muito estético, muito agradável, que todos nós gostamos de ter o cabelo e penteamos o cabelo, quer dizer, é um fator de atração entre os seres humanos e também é um fator de proteção, porque o cabelo também é importante na proteção dos raios ultravioletas no ser humano. E por isso é que a gente não está a perder tanto o cabelo como isso, mas estamos a perder também. Mas no resto da pele, todas as senhoras, hoje em dia, nenhuma senhora gosta de ter pelos e tiram os pelos, porque de facto esses pelos acabam por não ser necessários, porque as pessoas têm a sua roupa que os cobre, que os protege e que os defende da radiação e do calor ou do frio. E portanto, aí temos que perceber isso e acho que é um dado importante para transmitirmos aos jovens essa relação que a pele tem com o meio ambiente e porque é que nós temos que nos proteger ou não. Evidentemente que nós temos que ter a noção também que a pele tem uma evolução como nós temos. A pele, no primeiro ano de vida, e não um prolongamento da pele embrionária, ou seja, a pele não acabou o seu desenvolvimento, quando sai do útero materno, e não é uma pele como se estivesse dentro do útero materno, portanto, com aquela proteção toda, e quando sai, de facto, tem que ser imediatamente protegida. E por isso é que não podemos expor no primeiro ano de vida, primeiro e no segundo ano de vida, não podemos expor as crianças à radiação direta, à radiação solar direta. E depois a pele vai maturando. A pele não fica logo adulta. É como nós só tornamos adultos depois da adolescência. Na adolescência, a pele não acabou o seu desenvolvimento. Ainda se está a maturar, ainda se está a desenvolver, ainda se está a adaptar ao seu ambiente, ao seu clima. As peles das pessoas que vivem em África é muito mais escura, porque apanha muita radiação solar e cria mais melanina, os melanócitos são mais ativos e, portanto, estão mais protegidas da radiação ultravioleta, enquanto nos polos, particularmente, e nós vemos que no norte as pessoas são de pele muito mais clara. Nós estamos in between. Nós, no fundo, no nosso país estamos a meio termo, mas temos que nos lembrar, isto é importante, que nós tenhamos que ter esta noção, é que Portugal foi colonizado fundamentalmente por habitantes que vieram da Europa, vieram da Irlanda, dos celtas que vieram da Irlanda, os visigodos que vieram de França, ou seja, foi população de pele clara que foi migrando para a Península Ibérica. E por isso é que nós vemos, se nós formos, por exemplo, a Galiza chama-se Galícia porque é a terra dos galeses. Os galeses eram indivíduos que vieram de França, vieram da Inglaterra, vieram da Escócia, vieram da Irlanda. E, portanto, são arruivados. E nós temos muita população arruivada no norte do país e no centro e no sul também. E, portanto, esta evolução e a distribuição dos habitantes é muito importante. Nós tivemos uma colonização pouca vinda do norte da África, mas foi muito pouca. Não tivemos tivemos muita cultura, porque na altura, nós quando fomos colonizados, mais ou menos colonizados,
pelos habitantes do norte da África, não fomos colonizados culturalmente, mas não tivemos muita população a invadir-nos. Exceto no Alentejo, alguns talvez tenham existido, mas não muitos. E, portanto, a nossa população, em Portugal, particularmente, tem a pele mais clara do que a gente imagina. E, portanto, temos que ter essa noção, porque estamos menos protegidos, estamos menos adaptados. Evidentemente, já estamos aqui há uns milhares de anos, provavelmente, não é? Mas as coisas, a adaptação é difícil de executar e de se adaptar. E, portanto, temos que ter esta noção. É evidentemente que depois há toda a mistura genética, felizmente, porque, ao contrário do que dizia o Hitler, a mistura genética é um fator de valorização. O racismo é antinatural. O termos a mistura genética entre raças é positiva para o ser humano. Nós tiramos informações, nós entramos com os nossos genes com informações que vieram de várias populações, de vários estratos, de várias raças de todo o país. Portanto, quanto mais mistura genética houver, mais o ser humano estará adaptado à sua vida e mais evoluído poderá estar. Portanto, isto é um conceito que também pode ser transmitido e para os professores, acho que isto também é uma coisa importante para nós percebermos como é que o ser humano vai evoluindo e vai estando na Terra e como é que nós vamos aproveitar. É um problema, há bocado falava da Liga e a promoção da saúde, e aí tem um papel muito importante também, que é o problema da cultura. A cultura é um fator fundamental. A cultura é aquilo que nos diferencia, que nos distancia dos outros animais. O ser humano domina o mundo porque teve cultura, soube absorver a cultura e, portanto, soube criar informações, colher informações, trabalhar as informações, criar inteligência, desenvolver a sua inteligência e prever as situações, evoluir, avançar, prever o futuro, preparar-se para o futuro, para aquilo que vem. Portanto, tudo isto mexe, tudo isto faz parte do ser humano e o ser humano nunca está parado. Está sempre em evolução, está sempre a avançar. E os outros animais também. Mas o ser humano muito mais rapidamente, precisamente porque tem inteligência, porque tem cultura. Bom, e agora é muito importante também, passando agora para outro aspecto, é a necessidade que a pele tem também de se apresentar perante a natureza. O sol é indispensável para a síntese da vitamina D, para a prevenção da osteoporose, para a prevenção de muitos cancros. Inclusive o cancro da pele pode ser prevenido se nós apanharmos pequenas doses de radiação solar, mas distribuídas ao longo do ano. Não é concentradas nos 15 dias de praia no verão. Tem que ser ao longo do ano. Nós temos que ter o hábito, temos que criar o hábito de nos expormos ao sol. É muito importante, e não é exposição na praia. É a exposição com matéria orgânica, com matéria viva. Se nós, seres humanos, convivermos nos parques, com árvores, com prados, com relva, com arbustos, nós estamos mais protegidos, nós temos mais saúde, podemos ter mais saúde do que se estivermos apenas na praia. Na praia nós temos um contacto com matéria muito inorgânica. O que é que nós temos? Temos a água, que é muito importante, que é o soro fisiológico, a água salgada é o soro fisiológico, portanto não é muito prejudicial, embora nos possa dar muito sal para a nossa pele, e seca muito a pele, portanto não é muito aconselhável estar muito tempo em contacto com a água salgada. Temos o sol, que na praia nós apanhamos em doses excessivas, sempre em doses excessivas, dificilmente nós estamos 10 ou 15 minutos na praia, geralmente as pessoas têm tendência a estar sempre muito mais tempo do que 10, 15 minutos, quando o tempo suficiente para nós termos a defesa e promovermos a vitamina D são 10, 15 minutos, nem pequenas áreas da pele, não precisa ser o corpo todo. E temos a areia, que é matéria inerte, não temos mais nada. Portanto, nós temos muito mais benefício, o ser humano tem muito mais benefício se conviver com a natureza de prados verde, do que na praia. Isto é uma coisa que nós temos que, e se formos à história também temos informações sobre isso. Se nós repararmos, nunca o ser humano se expôs ao sol, muito tempo ao sol. O sol era considerado, nós sempre tivemos uma relação com o sol de amizade e de repúdio. O sol era um deus, mas ao mesmo tempo também
bem-vindo muitas vezes na pele do ser humano. Isto é evidente até historicamente. A Cleópatra, que era egípcia, que tinha a pele morena, muito mais morena que o Marco António romano, e ela, a preocupação dela era clarear a sua pele. Então tomava banhos com leite de burra, com farelo, punha farinha, e esforçava-se por ter a pele clara. Ao contrário de Marco António, que como vinha mais do centro da Europa, embora sendo romano, foi dessa migração que se fez, tinha a pele muito mais clara e, portanto, era mal visto. No século passado, as pessoas com capacidade económica, onde é que passavam as férias? Nas termas, debaixo de tílias. As senhoras usavam, quem tinha posses, estamos a falar das pessoas com capacidade económica, as senhoras usavam uma sombrinha, usavam meias até aos joelhos, aos cotovelos, usavam capelinhos, chapéus, não sei o quê, tal. As senhoras do Alentejo protegiam a pele toda, com chapéus, com lenços, com saias compridas, e isso foi até, não é só no Alentejo era muito evidente, mas até no Minho isso acontecia. Todas as senhoras usavam lenço de cabeça, e usavam camisas de manga comprida, e usavam saias compridas. Portanto, era uma adaptação que nós tínhamos em relação também ao meio ambiente. Portanto, nós temos que ter esta noção que a relação que nós podemos ter, ou que nós devemos ter com o Sol, tem que ser uma relação de amizade. Nós temos que tirar do Sol aquilo que é para nós importante, e que é precisamente a síntese da vitamina D, a promoção da saúde da nossa pele também, porque é importante, pequenas doses de radiação solar são importantes para a nossa energia também, que nós recebemos. Nós vamos para a praia, estamos na praia e sentimos-nos muito bem, porque de facto o sol faz-nos bem, dá-nos serotonina, dá-nos bem-estar, tem efeito antidepressivo, tem muitos fatores benéficos. Nós não podemos diabolizar o sol. Temos é que conviver, é como o vinho, nós não podemos diabolizar o vinho. O vinho é um alimento excelente, mas em excesso não é. Em pequenas quantidades é ótimo, em grandes quantidades é muito prejudicial. E o sol é a mesma coisa. Portanto, é dessa relação que nós temos que ter com o sol. Agora, como é que nós vamos transmitir estas informações? Temos que cuidar da nossa pele. E como é que a gente cuida da nossa pele? Através da proteção. Mas a proteção não chega só aos protetores solares. Hoje em dia nós somos bombardeados muito, porque é um negócio hoje em dia também, os protetores solares, é um grande negócio, mas nós temos que ter a noção que os protetores solares não fazem uma proteção total da pele, fazem uma proteção muito relativa. Ou seja, se nós nos expusermos ao sol, se usarmos o protetor solar, aquelas medidas que nós vemos, os 15, os 30, os 50 mais, aquilo que equivale primeiro é feito um estudo in vitro, em laboratório. E então usa-se normalmente 1 centímetro por centímetro quadrado, 1 miligrama de creme. Ou seja, isto quer dizer que para nós nos protegermos ao sol, nós temos que usar pelo menos uma bisnaga de 50 miligramas nas costas, outra no peito, outra nas pernas. Alguém faz isto? Eu nunca vi ninguém fazer isto. É impossível, nem economicamente é impossível. E, portanto, quando a gente diz que o protetor solar tem 50, tem um fator de proteção de 50, de facto isto não corresponde à realidade no nosso meio ambiente. Faz uma proteção muito relativa. E, portanto, nós temos que reaplicar muitas vezes o protetor solar para termos alguma eficácia. E é importante, porque de facto, aquilo que já foi falado, da queimadura do escaldão. O escaldão é o grande fator de agressão das células da epiderme. E são, de facto, aqueles que mais facilmente podem provocar o melanoma, que é o mais terrível dos cancros cutâneos. Aquele que atinge, embora não seja mais frequente, o mais frequente é o carcinoma basal solar, que corresponde a cerca de 80% dos cancros cutâneos. Depois é o espinosolar, que é um bocadinho mais agressivo, que corresponde a 15%. E depois temos o melanoma, que é apenas 4% dos cancros cutâneos. E depois ainda há 2%, 1%, que corresponde aos linfomas e aos sarcomas cutâneos. Mas esses são muito, muito raros. Mas o melanoma é preocupante, porque com a exposição solar que nós vamos fazendo na praia, concentrados em pequeno tempo, doses elevadas, à hora do almoço, etc.,
De facto, isso é terrível para a nossa pele, é terrível e é um fator, como falámos de início, de lesão, de lesionar o núcleo das células, destruir o parte do ADN e haver uma reposição anómala do ADN e, naturalmente, desencadear uma célula anormal que depois se vai multiplicando e que o organismo muitas vezes não consegue destruir e, portanto, vai dar origem a um melanoma. Isto é complicado. E, de facto, nós temos notado que há um aumento do melanoma, tem um crescimento permanente, há um aumento de cerca de 7% a cada ano, duplica em cada década. Em cada década nós temos cerca do dobro dos melanomas que tínhamos na década anterior e, portanto, se nós não mudarmos este comportamento, nós estamos em risco de vida enorme. E nós, com as nossas crianças, é isso que nós temos que começar. E como eu disse de início, a pele tem uma evolução muito lenta ao longo dos anos. Só quando a pessoa atinge a idade adulta é que, de facto, a pele está preparada para fazer frente, digamos assim, ao nosso ambiente. Antes disso tem que, de facto, ser protegida, tem que ser defendida. E sempre foi, historicamente, sempre foi defendida. Enfim, ultimamente, com a moda da praia, com a moda da exposição solar, antigamente o bronzeado era feio, nenhuma senhora da alta sociedade queria mostrar a pele bronzeada, porque isso acontecia das pessoas do extrato social mais baixo, que eram os que apanhavam sol e ficavam mais morenas, evidentemente, enquanto que as senhoras da alta burguesia ou da aristocracia não apanhavam sol nenhum e andavam, então é por isso que se dizia que tinha sangue azul porque de facto a pele era transparente, é fina, não era muito causticada pelo sol e as veias viam-se, e as veias de facto vêem-se quando se vê, é azul, o sangue, como é evidente, é vermelho para toda a gente, é igual para toda a gente, a visibilidade é que é diferente. Portanto, temos que ter esta noção da proteção da pele e a relação que nós devemos ter com o sol. E temos que promover isso com os nossos jovens. As crianças têm que apanhar pequenas doses de radiação, devem apanhar, faz-lhes bem, não é prejudicial. Se forem pequenas doses, se forem grandes doses, é destrutivo e é prejudicial. E um escaldão na infância pode duplicar o risco de um cancro cutâneo depois na idade adulta. Isso depois, essa lesão que o sol pode provocar numa célula, a célula pode demorar muito tempo a se dividir, a multiplicar-se, a proliferar, e os resultados só se podem ver muitas, às vezes, 10, 20 anos depois. E, portanto, o escaldão que a pessoa apanha aos 10 anos pode ter repercussões visíveis apenas aos 30. E, portanto, a pessoa diz, isto foi recentemente, foi o mês passado. Não foi o mês passado, foi anos, décadas, às vezes décadas antes. E, portanto, é esse cuidado que nós temos que ter. E temos também que, se tivermos que estar expostos ao sol, de facto, os protetores solares, como eu disse, servem quando nós não podemos evitar a exposição solar, então o protetor solar é muito útil, de facto, para evitar o escaldão e para dar uma proteção da pele. Agora, o ideal para todos é usar um chapéu, os óculos de sol, porque os olhos sofrem com a radiação solar, e proteger a pele com roupa suave. Pronto, é isso, no fundo, os cuidados que nós temos que ter. Agora, nós, de facto, podemos e devemos expor-nos ao sol. Não tem qualquer risco. Agora, dar esses conceitos básicos, mostrar a evolução da nossa pele. O que é a nossa pele? A nossa pele é também um fator de relacionamento. É um dos órgãos mais importantes socialmente que nós temos. Nós conhecemos-nos através da pele. A primeira coisa que nós vemos noutra pessoa, quando nos encontramos, é a pele. Não é o fígado, não é o baço. É a pele. E é através da pele que nós nos contactamos. Todos nós, quando nos relacionamos, o que é que nós fazemos? Damos um aperto de mão, gostamos do toque, de tocar a pele do outro. É muito importante tocar a pele dos outros. As pessoas dão um aperto de mão, dão um abraço, dão um beijo, contactam. Quando as relações são muito estreitas, num casal, por exemplo, até a roupa desaparece, não é? E as pessoas gostam do contacto direto. Isso é connosco e com todos os animais, direto, não é? Portanto, tudo isso é importante que as pessoas tenham essa noção. E a pele é um órgão sensitivo também, é um órgão de sensualidade, é um órgão sensual. Portanto, nós temos que saber proteger a nossa pele. E agora também é um conceito que às vezes as pessoas têm a mania dos cosméticos. Os cosméticos ajudam. Sim, os cosméticos ajudam, são importantes. Os cosméticos são fatores de proteção, de defesa da pele, mas também são fatores de embelezamento. Um cosmético é um batom também.
É um pó de arroz que as senhoras antigamente usavam para parecerem mais brancas e hoje em dia usam uma base para parecerem mais morenas. Quer dizer, as coisas também mudam, os cosméticos vão se adaptando à estrutura estética, ao objetivo estético das pessoas. Portanto, os cosméticos têm essa função, mas não têm uma função de recuperação da pele. Dificilmente eles têm. Eles fazem milagres, dizem que sim, a pessoa compra um creme numa perfumaria e que faz muito bem, porque tem botox, tem ácido hialurónico, mas o que não dizem é que, de facto, essas moléculas de cosméticos são moléculas com elevado peso molecular, são moléculas muito grandes e que, se nós aplicarmos na superfície da pele, elas não entram dentro da pele, não conseguem penetrar pela epiderme. Portanto, não chegam à derme. E eles só são eficazes, esses cosméticos, só são eficazes se estiverem em plena derme. E colocados na superfície da pele, a única coisa que podem fazer é uma proteção, é uma hidratação. Pronto, tem essa vantagem. Agora, não vale a pena gastar muito dinheiro em cremes, quando a única vantagem que nós vamos ter é a da gordura que o creme nos dá. É só aquela barreira de proteção da pele, ou então com um bocadinho de proteção solar, para nos defender dos raios ultravioletas. Pronto, temos esse benefício. Agora, se nós queremos melhorar a textura, a funcionalidade da pele, com esses cosméticos nós não vamos lá. Então aí, sim, apareceram outras técnicas. Isso agora não é motivo para outra conversa, que é a forma de infiltração desses produtos diretamente na pele. Então usa-se o botox, ácido hialurónico, etc. Enfim, no fundo, eu acho que agora, depois desta introdução, vírgula, disso que eu estive a dizer, eu agora queria que talvez vocês pusessem as vossas questões e pudéssemos entrar em diálogo. Não sei se isso é o objetivo, doutora Cristiana. Sim, pode ser, Dr. Ribas. Aliás, eu tinha posto aqui no bate-papo que após terminar, os colegas poderiam fazer as questões que assim entendessem. Portanto, Pronto, fico mais satisfeita que o Dr. Ribas tome a iniciativa. Pronto, eu queria apenas, com esta introdução, digamos, mexer no cérebro das pessoas e mexer com as ideias para que saltarem as dúvidas. Oh, doutor, eu tenho uma pergunta. Carmen Dias, estou a falar dos Açores. O facto do cancro ter vindo a aumentar gradualmente não estará relacionado também com o aumento da esperança média de vida, em que há hoje em dia mais pessoas idosas e que potencialmente deverão desenvolver mais esses problemas? Sim, mas isso acontece com todos os cancros, não é só com a pele. A pele acontece porque a pele se expõe mais tempo também. Portanto, o cancro de pele está relacionado fundamentalmente com o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, tem a ver mais com a quantidade de sol que as pessoas vão apanhando ao longo da vida. Isso sim, está um bocado relacionado com a idade. Já os melanomas, a maioria dos melanomas, cerca de 50% dos melanomas surgem abaixo dos 40 anos de vida, de idade. Ok. Portanto, aí não podemos arranjar essa desculpa, porque não é por aí que a gente lá chega. Com o carcinoma espinocelular, sim, há as pré-canceroses, que vão desenvolver depois os carcinomas espinoculares, aí estão relacionados com a idade, com a desnascença, porque a pele, como eu disse de início, só na idade adulta é que a pele está completamente maturada, normal, digamos assim, normal não, ativa, e depois, à medida que a gente avança na idade, naturalmente a pele vai perdendo características. Por isso é que surgem os botox, os ácidos hialurónicos, então os cosméticos, etc., que a gente tenta melhorar. A promoção da saúde, como foi falado no início daquela conferência, é que a promoção da saúde passa pela alimentação, o cuidado com a alimentação, com o álcool, com o tabaco, com o exercício físico, com o desporto, com a natureza, com o contacto com a natureza, enfim, com a cultura, como eu também falei, com a vacinação, como também foi abordada. Tudo isso ajuda a promover a nossa saúde, a melhorar a nossa saúde. Estarmos mais definidos, mais protegidos, digamos assim, das agressões, porque muitas das doenças também têm a ver com fatores genéticos, familiares, hereditários. Isso nós não temos controle sobre isso. E também há muitas doenças que nós não sabemos de onde elas vêm. E a ciência, se nós estivermos atentos, daqui a 100 anos, provavelmente nós vamos saber muito mais do que sabemos hoje em dia. Hoje em dia já sabemos alguma coisa, mas sabemos muito pouco ainda. Agora, há uma coisa que é segura, é que a vida eterna não vai existir, de certeza absoluta, não é? Portanto, isto tem um começo e um fim. E quanto melhor nós andamos nesta vida, quanto mais saudáveis nós andamos, melhor vivemos. É evidente, não é? Portanto, a promoção da saúde é indispensável para o nosso bem-estar. É curioso, Dr. Ribas, estava aqui a ouvi-la falar
Acontece-me sempre isto quando eu ouço, mas acho que ainda hoje ficou ainda mais realçada esta questão de que, de facto, sendo o cancro de pele uma questão de saúde e uma questão biológica, é efetivamente algo que nós podemos contextualizar de um ponto de vista cultural, histórico e social. Portanto, daí também esta riqueza, e não é por acaso que a Liga acaba por ter, na questão da promoção da exposição solar saudável, uma das suas bandeiras junto ao público do primeiro ciclo. Reparem, caros colegas, professores e professoras, como através de uma abordagem do sol, o Dr. Ribas acabou por fazer aqui pegou aqui em várias questões, e agora pegando aqui já pelo fim, não é? A questão da raça, a questão de nós sermos de facto pessoas com diferentes tons de pele, e temos todos que nos respeitar, todos temos o nosso espaço neste mundo em que cá vivemos, mas é importante que nos conheçamos, e uma das atividades que vos temos para propor justamente é essa, é nós conhecermos o nosso tom de pele, percebermos o que é que esse tom de pele nos permite em termos de proteção, mas podemos ir a outras questões, podemos ir a questões mais sociais, esta questão que o Dr. Ribas também falava, a pele ser o primeiro ponto de contacto entre uns e outros, portanto, efetivamente, tanta falta que nos fez este toque, esta questão do contacto pele a pele, nos últimos 2 anos em que nos vimos confinados, e certeza que vocês veem nas vossas crianças essa dificuldade, não é? O agora ter que desconfinar e voltar a algo que se calhar durante algum tempo não tivemos. As questões mais históricas, eu acho sempre muito curioso quando ouço o Dr. Ribas falar da questão da Cleópatra, dos banhos do leite, a questão das termas e de ser algo, as férias de antigamente serem muito mais à sombra do que as férias de hoje em dia são, todas estas questões nós podemos aproveitar através de um tema que é o do sol, e será sempre esse o tema que está por trás da nossa proposta, mas efetivamente podemos aproveitar este tema para abordar variadas questões que não têm diretamente a ver com a saúde. Reparem que até mesmo a questão do protetor solar e do facto da tal bisnaga que seja necessária para as costas ou para o peito, quase podemos usar para a matemática também. Portanto, há aqui efetivamente uma transversalidade, uma riqueza muito grande nas estratégias que vocês podem utilizar. E também, se calhar, atrevo-me já a dizer isto, acho que a Cidália me permite, que no fundo também é o desafio que nós temos para vocês. É, ao verem depois a proposta de trabalho que nós temos, poderem depois no final dizerem-nos, olhem, está interessante, mas por que não então acrescentar mais isto ou mais aquilo? Para nós, enquanto professores de primeiro ciclo, faz-nos sentido, poder-nos ir a ser útil. Nós também queremos ser desafiadas no final deste projeto piloto a podermos efetivamente melhorar cada vez mais a proposta. Estou aqui a tentar incentivar mais perguntas. Portanto, há aqui mais alguma questão que queiram colocar que o Dr. Ribas não tenha explorado tanto ou que vocês, entanto, acharam por bem também querer perceber um bocadinho melhor?